nós não tínhamos problemas fora do relacionamento. Nosso problema era nós dois. Exatamente. Muito amor para sustentar. Irmãos na Igreja Católica, na nossa religião, que eu acho que acredito muito que esse posicionamento nos transforma, nós nos posicionamos. Por isso que o consultório bomba em janeiro, porque as pessoas estão em busca aí do balde que chutou em dezembro. Ele falava assim, no meio das brigas, nós vamos dar certo com 6 ou com 60 anos de casamento. Vou fazer esse negócio dar certo. Porque eu, nessa conforme dominante, às vezes pensava muito em desistir e ele segurava as pontas. E era bastante explosivo. Existem histórias que começam com um sonho. Outras começam com uma dor tão profunda que a gente acha que não vai aguentar. E tem aquelas que nascem de um chamado, cuidar de pessoas, cuidar do corpo, da mente e do espírito, mesmo quando o próprio coração está em pedaços. Hoje no Em Construção a gente vai conhecer a jornada de uma mulher que é esposa, mãe, empreendedora e nutricionista e que decidiu transformar a própria dor em cuidado, decidiu transformar a coerência de cuidar de si em um estilo de vida. E hoje o coração aqui tá diferente, porque a convidada é a mulher que Deus colocou na minha vida para me ensinar sobre amor, fé e recomeços. Ela é a mãe da Malu, a dona da Empório Casa Verde e referência em alimentação saudável. Mas para mim, ela é a dona do meu coração. Recebo com muito carinho e com muita honra, Manu Monteiro. Seja bem-vinda! Ô Anderson, como é que tá as perninhas aí? Parece que tava tremendo igual vara verde. Cara, apesar de conversarmos, estarmos juntos todos os dias, é diferente estar aqui entrevistando essa mulher maravilhosa. Mais fácil ou mais difícil, irmão? Cara, eu diria que especial, né? Deixar o coração falar, porque eu tenho certeza que essa entrevista de hoje... Hoje não precisa nem de roteiro, né? Ah, rapaz, realmente... Eu não sei se eu vou seguir esse roteiro, não. Não, mete o pé nisso aí, vamos. Pessoal, vocês que estão em casa aí, eu queria desejar um feliz ano novo para todo mundo, um 2006 de muita glória, de muito trabalho, de muita alegria, de muita busca, de muita construção. Um ano novo aí, maravilhoso para todos nós. Manu, ano novo, vida nova, metas para emagrecer. O que é o impacto do ano novo na dieta das pessoas? Então, geralmente, Carlos, as pessoas vêm do Natal, né, e o Réveillon ali, então, onde eles geralmente põem o pé na jaca, né, com força. E por isso que o consultório bomba em janeiro, porque as pessoas estão em busca aí do balde que chutou em dezembro, né, mas eu falo assim, que não é entre Natal e Ano Novo que você conquista ali seus objetivos, não é o que você faz entre Natal e Ano Novo, é entre Ano Novo e Natal. Né? Então, é isso que constrói aí os resultados. Mas já usando essa analogia, fugindo totalmente do roteiro, é porque não tem como não falar dessa época. Mas a semana e o final de semana, porque eu tenho esse problema. Porque assim, ali vai de segunda a sexta até que vai. Aí final de semana... E assim, se eu não focar, final de semana eu não chego nos meus objetivos. Esse é um desafio da maioria dos pacientes. Eu ia falar assim, 99% dos pacientes vêm com essa demanda para o consultório. Mas a gente tem um impacto muito grande no final de semana, porque quantos finais de semana a gente tem durante o ano? Né? Então, a gente precisa pensar ali que o final de semana, às vezes, as pessoas já começam sexta à tarde, né? O sextou ali, sábado, domingo termina com uma pizza ou com um lanche, né? Um hambúrguer, gente, pizza não, um hambúrguer lá do Easy Bar, viu? É, exatamente. E aí, na segunda-feira, já começa, às vezes, a semana com baixa energia, cansado, às vezes dorme mal, porque, né, sobrecarregou ali no final de semana. Então, você vai começando a seguir, assim, terça-feira que você dá uma recuperada. Terça, quarta, quinta, sexta, começa de novo. E então, pelo menos para mim, é um impacto grande. Como é difícil, parece que o corpo acostuma com porcaria. Aí você vai final de semana, você come doce, gordura e tudo mais. E aí na segunda-feira é muito mais difícil de voltar para aquela dietinha, de uma saladinha, uma carne magra. Sim. E quando você já está numa sequência bacana ali de dieta, o corpo parece que ele já não sente tanto essa necessidade de açúcar, de gordura e tudo mais. Eu vejo muito isso no consultório, Carlos, quando as pessoas estão disciplinadas, seguindo certinho, e de repente elas têm uma refeição ali onde não é muito legal, elas sentem muito mal-estar. Muitas vezes passam muito mal e eu falo que é o anjinho da Nutri, né, que está ali falando, não faz isso, né? Mas lógico que a gente tem que saber lidar com as exceções, que é uma frase que eu sempre falo muito. Mas todo final de semana não é exceção.
é regra, é rotina. Porque se todo final de semana você faz isso, né, isso se tornou uma rotina. Eu acho que uma exceção, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Eu e o Tchê, por exemplo, né, a gente pediu pizza quando? A gente pede pizza, às vezes, a cada 3 meses, né, que a gente come uma pizza em casa. Então, isso seria uma exceção. Ô, senhor Anderson, e da visão do coach, como é que é lidar com essas... Você falou algo bem interessante. Quando você diz, quando você quer uma besteira, parece que você quer mais, né? Eu acho que entra um pouquinho na parte da Nutri, porque as besteiras vão ter as gorduras e o açúcar, que não é legal, e é um dos pós brancos que viciam, né? O lado ruim aí, a humanidade. Então, tem essa questão que eu vejo. E outra, na visão do coach, a inflamação do corpo, a doutora pode explicar isso melhor, mas quando o corpo está inflamado, ele começa a mandar sinais para o seu cérebro, certo? Avisando que não tem algo legal. É como se fosse aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro, só que o seu corpo ali não vai entender, fazer a leitura do que está acontecendo. Ele só sabe que tem algo errado, que o corpo não foi feito para isso. Como que ele vai traduzir isso para você? Pensamentos negativos. Quando você está com excesso do corpo inflamado, o seu corpo, você pode observar, você tem pensamentos negativos que vão te conduzir a um lugar de baixa performance, de não resultado. Então, olha como é interessante a ligação da alimentação, a alta performance e você estar bem consigo mesmo. Olha só, pessoal, que interessante você que está aí em casa. Ou seja, você que às vezes já está com um pouco depressivo, você já vai se alimentar mal, não vai fazer exercício e esse ciclo vai se autoalimentar. Então se liga aí. Manu, mas o nosso objetivo aqui é construir, é mostrar, é ser remédio, é ser cura para as pessoas. E nada melhor do que começar contando o início da sua história como nutricionista. Você começou como personal diet, chique, hein? Que é isso? Não, agora mas ela ainda é, né, Tia? Sim. Ela é em particular. A sua e a da Malu. Personal diet. Exatamente. Uau. Falou até bonito. Você ia nas casas das pessoas com balança, fita, adipômetro. Isso. Como que foi esse início? Então, Carlos, logo que eu saí da faculdade, eu fiz uma residência em Goiânia, na área hospitalar, né? E fiquei 2 anos, porque meu foco era hospitalar, né? Nutrição hospitalar na faculdade. Mas a vida, né, vai mudando o curso mesmo. E aí, quando eu estava no final da residência, eu emendei numa pós-graduação em nutrição funcional. Foi quando eu realmente me apaixonei pela nutrição e conheci realmente o poder da alimentação, né, no nosso corpo, na nossa vida. E quando eu voltei para Jataí, depois dessa pós-graduação, eu tinha que começar meus atendimentos. Só que eu estava assim, crua, né? Não tinha experiência, né? Não tinha feito estágio extra na faculdade e não tinha um lugar, não tinha visão, né, de consultório. E eu tinha uma referência de outra nutri que já tinha começado dessa forma e eu falei, eu vou começar meus atendimentos, como eu não tenho consultório, eu vou ir na casa das pessoas, fazer algo diferente igual ela fez. E aí eu já tinha pessoas em busca, né, me procurando, formou, eu vou marcar uma consulta com ela. Peguei uma bolsa, coloquei minha balança, né, comprei uma balança com bioimpedância, o adipômetro, a fita métrica, o meu computador, e eu ia na casa das pessoas. Então, era algo diferente, porque eu conseguia ver a cozinha da pessoa, a prateleira, a geladeira, né, eu conversava ali, e ali eu fui entendendo um pouquinho mais do que era esse atendimento. Né? Dava então, pra ver em loco ali, porque às vezes a pessoa quer esconder o que tem na despensa dela, só tem chocolate, só tem besteira, e ela vai estar comendo alface. Sim, então é um diferencial. Corpo não mente, né? É um diferencial, né, fazer o personal diet. Até esses dias eu atendi uma paciente, né, idosa, eu tive que ir na casa dela e eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa que fazia a comida dela. Então, não adianta eu orientar o paciente, né, eu tive que orientar quem fazia a comida, porque colocava muito óleo para cozinhar e tudo mais. Então, eu comecei dessa forma, pegava minhas coisas e ia, né, tive desafios, porque nem sempre a gente tem um ambiente propício para fazer esse atendimento, igual no consultório, mas foi o que me deu o pontapé inicial. Mas isso foi antes da pandemia ainda? Antes da pandemia, foi em 2019, isso, 2018 para 2019. Sou formada já há 10 anos, 2015. E antes disso, você começou já ali os princípios da Empório, que era fazer as quitandas. Isso. Saudáveis. Aí logo assim, com a demanda, eu comecei a ter desafios, que essa questão do ambiente, que eu ia na casa das pessoas, às vezes tinha outras pessoas, aí tinha cachorro, tinha gato, e aí atrapalhava a consulta.
começou a surgir mais pessoas querendo também, e o tempo de deslocamento para a casa das pessoas começou a complicar, eu tive a necessidade de montar meu primeiro consultório. Aí eu fui, eu lembro direitinho, a Vanessa Filizola me chamou para fazer parte do time dela na clínica dela, e eu comecei a atender 2 vezes na semana, então montei meu consultório, 2 vezes na semana só. Paralelamente a isso, um dia encontrei na academia uma amiga nutricionista também, não tinha muito tempo de formada, e ela com o desejo de começar a vender quitandas, porque as pessoas iam no meu consultório e eu prescrevia lá um bolinho de banana. Ah, doutora, mas por que você não faz, não vende? E eu falo, gente, mas eu prescrevo e eu ainda tenho que fornecer o produto, né? Aí começa a história mesmo, depois vai linkar com a Empório Casa Verde, que hoje eu faço tudo isso, né? A pessoa sai do consultório e vai lá. Então surgiu a necessidade, conectei com essa outra Nutri que tinha esse desejo e nós começamos o nosso primeiro negócio, ali, o meu primeiro empreendedorismo, né? Mas assim, sem noção nenhuma, a gente começou a produzir quitandas do bem em casa, quitanda, né, é uma palavra aqui do Goiás, né? Então os bolinhos, o pãozinho, low carb, muitas receitas hoje eu levei para Empório, nós começamos a fazer em casa. A gente fez 3 meses na casa dela, na cozinha dela, então a gente fazia tudo, só nós duas, não tinha ajudante de cozinha, a gente lavava a louça, fazia tudo. E depois nós passamos 3 meses na cozinha da minha casa, né? Morava com meus pais e ela com os pais dela, então a gente fazia tudo isso. E aí durou 6 meses, porque aí ela mudou para o Pará, né? E aí também não começamos a dar muito certo a sociedade, falamos, vamos terminar antes da gente, né, ter confusão. E o meu consultório começou a ter uma demanda bem maior e eu não conseguia mais fazer a produção. E ali começou meu primeiro negócio. Ô tia, ela te ganhou pela barriga, foi? Ah, dúvida? Rapaz, ela usou todas essas receitinhas aí no começo ali, ó. Do nada parecia um bolinho de banana, de maçã, cara. E realmente fazia a diferença. Ela me ajudava a estar no plano certinho. E ainda faz, né? Opa! Que aí hoje tem opção lá na Empório Casa Verde. Facilitou lá. a vida. Uhum. Manu, mas a gente estava falando aqui a questão da mente, né, a conexão corpo, mente e espírito. Qual que é a importância de conectar todos esses assuntos para quem quer atingir não só uma vida saudável, também como uma questão estética? Eu percebi ao longo do tempo, Carlos, que a gente tinha que fazer essa conexão. Por quê? Sentava com o meu paciente, às vezes eu prescrevia um plano alimentar perfeito, com as quantidades certas, com a qualidade, mudava muito e tudo mais, e não tinha resultado. E aí eu comecei a pensar, gente, o que acontece? Né? Eu tenho que acessar a mente, o que está pensando na hora de comer? Como é que estão as emoções, o gerenciamento de tudo isso? E eu sempre falo, né, que a gente come as nossas emoções. A gente está feliz, a gente come demais para comemorar. Trabalhei demais, eu mereço, peço um lanche. Muitas vezes é uma besteira, né? Saio do foco, porque eu mereço, né? A escala de merecimento é muito grande o paciente no consultório. Por que né? não pode merecer com a cenoura, né? Sim, porque eu mereço um prato de salada, né? Não é assim que funciona. Então, eu mereço um docinho, né? Eu tô de TPM, a mulher, eu mereço comer um doce nessa fase, aí extrapola muito. Então, eu tô nervosa, eu tô estressada, eu tô depressiva, eu tô triste, ou eu paro de comer, ou eu como demais. E eu comecei a perceber que o buraco era muito mais embaixo do que um plano alimentar. Porque a gente não aprende muito isso na faculdade, né? A faculdade não ensina essa parte do gerenciamento das emoções, da nutrição comportamental. Então, eu comecei a perceber que eu precisava alinhar tudo isso. E aí, isso com o meu caminhar, né, que a gente vai provavelmente falar um pouquinho disso, eu comecei a linkar tudo isso, corpo, mente e espírito, e comecei a ter muito mais resultado no consultório e criar uma conexão com o meu paciente. Até tem uma paciente minha que chama eu de nutricóloga, a minha nutricóloga, que aí eu comecei a ter mais esse olhar psicológico mesmo do paciente, comecei a ter mais resultado com eles. Nutricóloga coach. Exatamente. Então, assim, você já leva um combo, viu, gente? Pode procurar a Manu aqui, que você não vai ter só uma nutricionista, psicóloga e coach ainda. Sim. Mas um problema que eu tenho, eu já falei várias vezes, assim, essa questão psicológica. Um outro ponto que eu acho que é muito interessante, eu não sei se as pessoas são assim, é igual o brasileiro aqui tem um rodízio. Então, assim, quando eu vou num rodízio, tem aquela percepção, você vai pagar lá um valor X, aí, assim, às vezes eu não estou nem com vontade de comer mais, eu falo, não, mas tem que comer, já que eu estou pagando, eu vou comer para aproveitar o dinheiro. Um outro desafio que eu tenho, são valores ou crenças, certo, senhor Anderson? Que é não desperdiçar comida. Então, assim, a minha geladeira lá, geralmente ela é mais vazia, porque eu não gosto de ver, assim, coisa perdendo. Nós somos poucos em casa, a gente não come tanto. Então, assim, mas igual os meus filhos chegam da escola, aí sobrou lanche,
eu vou lá e vou Belisca. comer o restinho do lanche para não jogar fora. Então, assim, é um desafio muito grande lidar com essa... Você colocou muito bem, Carlos, quando você disse sobre crenças, né? A gente, dentro do autoconhecimento, a gente sabe que tem o perfil comportamental que define padrões de comportamento de cada uma das pessoas, certo? Só que o que está acima de tudo isso é as crenças. Exatamente o que você colocou, falando que não pode ter desperdício, né? Você tem que comer tudo que está no prato. Então, isso vai construindo crenças, vai construindo caminhos neurais dentro da mente, né, da pessoa, que faz com que ela tome decisões. As nossas decisões são todas emocionais. Então, por isso que existe a necessidade de nós termos uma nutricionista coach, que vai entender muito bem dos alimentos, como alimentar o corpo e também como alimentar as emoções, fazendo você tomar a decisão correta sempre. Que é? Sempre exímio. O Tchê é um ninja, assim. Mas, Carlos, isso está muito ligado à memória de infância. Porque tem uma pergunta na minha anamnese, que ao longo do tempo eu fui adaptando a minha anamnese, né, que é o primeiro contato que eu tenho com o meu paciente, que é um contato bem longo, de 1 hora e meia. Então, depois do coach, eu readaptei toda a minha anamnese. Porque eu pergunto, o que você ouvia sobre comida na infância? O que seus pais falavam? Aí, geralmente, olha, você tem que rapar o prato, come tudo para ganhar sobremesa, come tudo, se você não vai brincar. Então, esse sistema de recompensa vai criando as memórias, e aí na vida adulta você tem que rapar o prato, mesmo já tendo sinalizado, né, o organismo ali que você está saciado, você precisa comer tudo, porque senão eu vou desperdiçar e vou jogar comida fora. E quantas pessoas no mundo passando fome? Então, é isso que a gente vai fazendo o trabalho. Então, fazer menos comida, né, fazer compras semanalmente para não perder, né, para não ter o desperdício, para você começar a criar novas experiências e ressignificar, né, essas memórias, né, ressignificar essas crenças. Uau, o papo tá muito bom, pessoal. Ano novo, vida nova. Você que colocou a meta aí de emagrecer, então não perca o nosso programa. A gente vai num breve intervalo aqui e voltamos já já. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find me here. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente
e inspirador. Foto de revista. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Obrigado, meu amigo Enzo. Eu tava falando de sua mãe lá, eu nem sabia que ela era sua mãe. Ela tá tão nova que não dá nem para imaginar que já tinha um rapaz desse tamanho. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ô, pessoal, é ano novo, um monte de novidade vem por aí. Não percam, não saiam aí da frente da nossa telinha. E olha só, não deixe de se conectar aqui com as nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp 649-9953-5695. Agora, quem nos indicam as pessoas para transformar essa fachada são vocês. Nos enviem aqui no nosso WhatsApp, que já foi informado, ou então também pelas redes sociais, o nome, uma foto da fachada e por que você acredita que essa família merece ter aí a sua casa transformada. Manu, mas hoje não tem como falar de Manu sem falar de o Anderson Rocha. Conta aí pra gente como é que foi esse início. Teve aqui o episódio com a dona Sandra, ele achou maravilhoso me colocar ali Eu no... sabia que ia ter volta. Aqui, ó. Ai, deixa eu me preparar aqui. Como é que Que começou rufem os tambores. essa história de amor? Quando eu voltei para Jataí, Carlos, eu estava assim, focada demais no meu trabalho, né? E eu comecei um esporte novo na minha vida que eu era apaixonada. Hoje não pratico mais, mas foi o CrossFit, né? E aí foi ali, junto com o consultório, que a gente se conheceu. Ele tem uma historinha que ele conta para as pessoas, não sei se ele vai contar, Vai, que ele sempre conta vai. essa história. Ué, mas Vocês é o se que conheceram no aconteceu. CrossFit? Não. Ele marcou, foi no consultório. No consultório. E engraçado que na época eu fazia Gostoso, hein, terapia. Anderson? Eu fazia terapia e a minha psicóloga falou assim: ah, porque você precisa ir pra balada, porque você precisa ir pro barzinho, conhecer pessoas. Eu falo assim, olha, se depender de mim para ir pra balada, barzinho, para conhecer pessoas, já passei dessa fase. Eu tinha que aproveitar demais minha faculdade. Hoje eu tô focada no trabalho, ou eu vou conhecer no consultório, ou eu vou conhecer no CrossFit. Olha o conforme aí, E aí, altíssimo. eu falo que a palavra tem muito poder. Quando eu acho que eu falei isso, Deus falou, então minha filha se prepara, que eu vou Lá vem conectar você. pedrada. Foi os dois. Foi Mas nos eu acho que foi a hora dois. que você tirava a camisa no CrossFit lá, que ela não resistiu. Não, eu acho que ela olhou assim. Eu acho que se eu investir nesse menino, ele melhora. Eu acho que ele pegou na planta, sabe aquele negócio? Eu acho que eu que tirei ele a cresce. camisa, ela falou assim, uma dietinha aqui ia bem, viu? Ele cresce e cresceu. Deu certo. Não na altura, mas Ela fez o que ela pôde, na né? Até onde ela transformação. podia, né? Mas conta aí pra gente que historinha que é essa, senhor Não, Anderson. então. Eu sempre fui muito intenso, principalmente quando falava de esporte, sempre fui muito apaixonado. E o CrossFit veio num momento, eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, eu estava um pouquinho acima do peso, eu precisava focar, não conseguia mais desempenhar o futebol da forma como eu gostava, então o CrossFit veio primeiro para dar aquela emagrecida, acho que a maioria das pessoas entra, mas acaba se apaixonando por toda a vibe, o momento. E eu queria melhorar o desempenho, procurei um nutri amigo meu em Rio Verde, demorou meses para me mandar Santo o de plano. casa não faz milagre ali. Aí eu fiquei assim, pô, quer saber? Fiquei sabendo que tem uma nutri lá no box, lá onde a gente treinava. Eu não conhecia ela ainda. Aí mandei mensagem, ela me atendeu. Já começou aí, porque ela não atendia nas segundas-feiras. Né? Ela abriu uma exceção. Aí ela abriu uma exceção. Eu falei assim, pô, legal, né? Mas gente? vocês não treinavam? Precisava captar cliente, né? Aham. Vocês não treinavam no mesmo horário, não? Como eu treinava para campeonato, era separado. Então não eram os mesmos horários do boxe, era aquela turminha. Desculpa, então. Desculpa, só dessa vez. Aí, o que acontece? Ela já tinha me visto treinar, mas eu ainda não sabia, porque a turma era menor, então era mais fácil, né? Mas eu acho que ela já estava curiando, já estava de olho. E outra coisa que foi curiosa é que ela só atendia até às 5, e ela me atendeu às 18, né? Às 6 horas da tarde. Então, assim, já começou ali. Mas onde eu tive certeza mais foi quando eu cheguei lá e ela fez uma consulta à luz de velas, né? Uai. Não foi? Tinha acabado a luz de- energia nesse dia. E aqui a gente sabe que escurece tarde, né? Abri a janela, eu não ia desmarcar o atendimento segunda-feira, 6 horas da tarde, e eu atendi ele sem energia.
O mais curioso é que só não tinha energia no consultório Mentira, dela. isso é mentira. Toda vez ele inventa essa historinha. Foi Bom, então, proporcional. Ela me entregou o plano alimentar, no outro dia ela me atendeu às 6 da tarde, no outro dia ela me entregou meu plano alimentar. Eu apaixonei, eu falei assim, o que é isso? Eu sempre tive essa meta no consultório de entregar de 24 a 48 horas eu entrego o plano alimentar, desde sempre, até hoje. E com uma boa dominante conforme, segui à risca. Aí ele apaixonou. Aí eu apaixonei. Né? Entreguei Mas o não plano tem alimentar no como. outro dia, pensa. Aí ela se esforçou um pouquinho mais, foi me dando as receitinhas que ela fazia, né? Aí não teve jeito. Aí dali pra frente... Isso foi em que ano? 2019. 19. Mas aí vocês já compraram a Casa Verde já em 2020? 2020. Foi Nossa meio meteórico, história é né? muito intensa, Carlos, porque a gente se conheceu em 2019, fevereiro, ele consultou, em fevereiro mesmo a gente Não, já se relacionou. Janeiro consultou. Final de janeiro, fevereiro a gente já se conheceu, assim. Eu falo que Deus realmente organizou o nosso encontro. E aí eu comecei a treinar para competir, porque ele me chamou no consultório e falou, vamos treinar para competir. Né? E aí a gente começou a conectar, logo nós começamos a nos relacionar, começamos a namorar, nós já noivamos em julho, e aí em setembro de 2020 a gente casou no civil. 2019, 2020? As contas, já. Ah, não, 2019 foi noivado, em 2020... 2019 a gente noivou. Que era para ter o casamento e a pandemia... A gente já programou o casamento e aí veio a pandemia, a gente teve que adiar nosso casamento, né? Em 2020 já teve a Empório aí a gente casou e depois adiamos um pouquinho nosso casamento. Então daqui uns dias já tem aniversário de namoro ali, Isso, que vocês se conheceram. Foi que lembra. 7 anos. Janeiro a consulta, fevereiro a gente começou a ficar, março namorou, junho noivou, setembro, agosto fomos morar juntos. E gente, para quem não sabe, o senhor Anderson, ele é médico veterinário de formação. E aí a vida deu toda essa reviravolta aí. Mas conta pra gente como que foi a compra da Empório Casa Verde. A Empório Casa Verde, ela já fazia parte do meu coração, Carlos, porque eu consumia muito em Empório Casa Verde. Até quando eu morava fora, vinha passar férias, final de semana, eu só ia na Empório Casa Verde, que era ali perto da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Depois, eles mudaram para onde é o nosso ponto hoje. E aí, em 2019, a ex-proprietária já havia me oferecido a loja e eu já tinha, a oportunidade de eu comprar, porque eu tinha o desejo, o sonho de ter uma empório de produtos saudáveis. Porque para empreender só seria nesse ramo, de ramo saudável, porque uma coisa que eu sempre falo, que eu tenho na minha vida, é coerência com a minha profissão. Então, eu vivo realmente a nutrição. Eu sou nutricionista e o que eu prescrevo é o que eu consumo dentro da minha casa. E aí a minha mãe falou assim, minha filha, você está tão bem no consultório, eu não vou conseguir te ajudar, eu acho que você não vai conseguir manter a Empório Casa Verde. Ok, sonho adiado. Aí conheço o Tchê é um pouco insatisfeito com a sua profissão, com o seu trabalho, na verdade com o trabalho, né? Surgiu a oportunidade de novo. Um dia eu fui lá e ela falou assim, Manu, eu já tive a oportunidade de vender a Empório Casa Verde, mas eu não quero vender para qualquer pessoa, eu quero vender para você, porque eu sei que você ama aqui, você vai cuidar muito, você vai cuidar do jeito que eu cuido e amo esse negócio. Aí, de novo, veio aquele start, cheguei em casa, nós já morávamos juntos, falei, Tchê, a Empório Casa Verde foi oferecida de novo para mim. Aí ele não pensou duas vezes, falou assim, vamos comprar, vamos tentar. E nós não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha nem nada para colocar como segurança. Aí, os nossos anjos, né, que a gente sempre fala, que foi meu pai e minha mãe, ajudaram nós a tirar um financiamento para nós, para a gente conseguir, né, comprar, financiamos, e aí já tomamos a decisão. O Tchê, nessa época, já não era coach ainda, mas ele passava todo dia na frente da Empório Casa Verde, muito tempo para poder já visualizar a importância da visualização. E aí, logo, nós conseguimos. O Tchê tinha exatamente quanto na conta, quando nós compramos a Empório? R$7. Eu tinha exatamente 100 vezes menos do que precisava para comprar a Empório. Então, a gente tem que agradecer muito, honrar muito meu sogro, minha sogra, né? O seu alemão, aqui já está aí tão conhecido, Dona Neiva. Porton. Que nos ajudaram naquele momento ali a dar esse pontapé inicial. E a gente, com muita honra, com muita dedicação, um financiamento que normalmente no banco demoraria de 5 a 6 anos para ser pago,
Nós investimos todas as nossas energias e conseguimos pagar em 2 anos e meio. Uau, que lindo. Você é natural de Jataí? Panambi, Rio Grande do Sul. Sou Natural gaúcha. não, mas você morava aqui. Faz 30 anos que eu moro aqui. E né? você fez faculdade? Em Uberaba, Minas Gerais, e fiz residência em Goiânia. Ah, olha só, que linda história, pessoal. Uma história emocionante, uma história de empreendedorismo. Ô, senhor Anderson, só para a gente sair para o intervalo aqui, mas desde o início, a Empório Casa Verde era para o senhor gerenciar, tocar e administrar? Você fala dentro do nosso relacionamento? Dentro da dinâmica de vocês, a Manu ia ficar com o consultório e você ia tocar a empresa? Não, nós dois juntos íamos dois tocar a empresa. Sim. Ele abandonou, né, Saiu do trabalho. saiu do trabalho, já pediu as contas e tudo, e se dedicou 100% a Empório, e eu ficava consultório, Empório, consultório, Empório, consultório, Agora é os Empório. dois, consultório, Empório, consultório, Isso. Empório. Gente, vamos aqui no nosso breve intervalo e voltamos já já. Mas você lembra, você vai lembrar de mim. Nosso amor valeu a pena lembrar. É o nosso final feliz. Você vai lembrar, Você vai lembrar de mim. No coração de Jataí, existe um espaço feito para transformar a sua relação com a saúde e o bem-estar. Aqui na Empório Casa Verde, cada detalhe foi pensado para acolher você. Das nossas prateleiras repletas de produtos naturais, até o carinho no atendimento. Tudo é feito com propósito: cuidar da sua vida e da sua família. Mais que uma loja, somos um ponto de encontro para quem busca qualidade, sabor e equilíbrio no dia a dia. Seja para experimentar uma refeição saudável, descobrir novidades ou apenas sentir a energia única deste lugar, você sempre será recebido de braços abertos. Empório Casa Verde. O seu bem-estar começa aqui. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italinha dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italinha dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. There's no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. There's no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. E o ano de 2026 foi away. Agora, o ano de 2025, agora vem 2026.
Gente, Você tá bom com esse calendário hoje, né? não, mas dia 3 aqui a gente ainda acostuma, né? Igual quando você vai preencher cheque, hoje não tem cheque mais, você preenchia lá com o ano errado, tinha que rasgar a folha. O cara vai entregando a idade dele nos detalhes. Ano novo, vida nova, e a gente tem aqui novidades no nosso programa. O senhor Anderson Rocha está se ausentando da nossa bancada, meu amigo. Bom, chega o momento, né? Todos os ciclos se encerram. Toda despedida tem esse discursinho no começo, né? Ciclos que se encerram. Mas é a verdade. Temos projetos, eu e a Manu teremos grandes projetos aí, umas transformações, mudanças bem interessantes e grandes em breve. Então, foi um prazer maravilhoso, né? Estar aqui, um aprendizado com toda essa turma aqui, com todos vocês, maravilhoso. Nosso produtor Messias, exigente. Nosso Messi, fazendo no meio campo aqui. E um desafio muito diferente, foi muito gostoso estar aqui, eu aprendi demais. Obrigado, Carlos, por ter confiado em mim, me convidado. Obrigado por você aí em casa, já aproveitando e fazendo a despedida, né? Não, Obrigado mas você vai ter mais umas 3 semanas aí para despedir ainda. Então, agora eu mas pode despedir, todo mundo. pode. Já começa já. Já vai. Já. Obrigado você aí em casa, que acompanhou toda essa jornada, esse começo, que riu das piadinhas sem graça, que pôde filosofar, pôde refletir bastante com o que a gente pôde trazer. Espero que eu tenha agregado. Essa é a nossa missão, impactar vidas e negócios. Então, que eu possa ter ajudado de alguma forma, né? E em breve terão notícias aí quais são esses planos que serão bem novas novidades. Mas assim, Carlão, e aí? Como é que é? Essa bancada aqui, e agora? Não pode ficar vazia. Mas eu vi antes que tem um banquinho disso... aqui, o que significa? Tem? Tem. Eu não vi, não dá para ver daqui, né? Mas antes disso, irmão, eu queria te honrar, te agradecer. Lembrar lá do nosso início, onde a gente falou que era novo para todo mundo, a gente não sabia como que isso ia acontecer e fez sentido. Foram aí quase 6 meses podendo dividir essa jornada com você. É uma jornada que às vezes é cansativa, exaustiva, mas que eu acho que é o que a gente gosta de fazer, que é levar essa transformação, que é informar, que é o bem que nós colhemos, a gente quer levar para as outras pessoas. Então, obrigado de coração. Agora eu não posso me levantar aí para te dar um abraço, mas se sinta abraçado. Pessoal, então, como nós falamos, a bancada não pode ficar vazia e nós trouxemos alguém à altura. Mais alta, que não é difícil. Obrigado. Mas até no momento final, ok. Jamais podemos perder a nossa piada. Então, conheçam agora a nossa nova colega de bancada, Laura. Obrigada, Carlos. Seja bem-vinda. Obrigada. O Anderson. E aí, meu querido, como Seja vai? Me cabe aqui nessa bancada? Com toda certeza, fique à vontade. Obrigada. É grande, vocês dois estão magrinhos. E aí? Laura, senta aí, seja senta aí pra gente bem-vinda. medir aqui. Seu banquinho é menor que o dele, então. Então tô em desvantagem, vai. Não conta esses detalhes não, cabeça de formiga. Laura, se apresenta aí para quem está nos assistindo, Perfeito, Carlos. Agradeço primeiramente, o convite de fazer parte com vocês aqui, dividir esse espaço, conhecer de pertinho os autores das histórias inspiradoras que passam aqui nesse programa. Então, meu nome é Laura, eu sou consultora em gestão financeira de fazendas, conheço você há um tempo, conheço o Tchê, a Manu, e acompanho o trabalho de vocês. Acho incrível as pessoas que vocês trazem aqui para poder contar um pouquinho o que elas passaram, que nos bastidores as pessoas normalmente não conhecem, né? Então, agradeço muito. Espero somar com vocês. O Carlos trouxe você bem de pertinho porque ele quer saber o segredo, porque você é a única que ganha dele nos pitch lá no BNI. Então, ele trouxe você bem pertinho para entender o segredo. Mas ela ainda é melhor que eu. Mas esses dias a gente fez uma dupla lá. Foi? Só que ela que ganhou. A gente alinhou e eu, Foi consegui gol. ganhar com a ajuda dele. Fez um collab. Mas até falando sobre isso, assim, pessoal, como é importante, assim, a Laura eu conheço, a gente vai ter a oportunidade de contar a história dela, conheci ela lá na nova oficina do nosso amigo Ander Bazé, e como é bonito ver a transformação. O carinho que ela deixou lá, você está lá até hoje, né, Laura, prestando alguma consultoria para ele? Sim, hoje eu atendo eles como consultora. Fiquei lá por 18 anos como funcionária
E hoje eu atendo eles como Foi o seu meus primeiro clientes. trabalho? Foi não? meu primeiro emprego, com 17 anos. Estou Olha revelando só. minha idade, né? Quem é bom de conta. Pessoal, e é isso, assim, a Laura, ela chegou também no BNI ali com uma energia maravilhosa e até por isso que ela tá aqui hoje conosco, compartilhando essa bancada. Então, a gente faz o pitch semanal e ela arrasa nos pitches, ela manda muito bem, eu e ela ali estamos pertinho ali e construir isso é muito importante. É o que eu falo, abrindo um gancho aqui, para os meus funcionários, às vezes as pessoas estão ali ou desmotivadas com o que estão fazendo, ou querem alguma mudança, mas ao invés de fazer mais, ou então de mudar de ambiente, ela simplesmente senta ali em cima da polpa e cruza os braços. Então você precisa ser visto, você precisa ser lembrado. Independente de onde você está, dê o seu melhor, que com certeza a sua vida vai mudar. Voltando agora aqui para a nossa ilustre convidada, Manu Monteiro. Esse nome é poderoso, né? Manu Monteiro. Eu falei. É nome de coach, hein? Certeza. Uau. Manu, mas quando a gente fala aqui de comida saudável, geralmente a gente pensa naquela comida sem graça, comida chata, sofrimento. E como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira ali mais fácil para a gente conseguir fazer essa dieta sem... Carlos, eu acredito que é o tempero, né? Faz total diferença. Quando eu recebo essa pergunta no consultório, eu falo para o paciente assim, imagina um chuchu cozido na água. Imagina você comendo aquele chuchu só cozido na água, aquela coisa sem graça, né? Apesar que o chuchu é um grande alimento para o nosso organismo, mas agora coloca ali um salzinho, cozinha ele, depois você joga ele numa frigideira com um pouquinho de azeite, aí você coloca um lemon pepper da Empório Casa Verde, um chimichurri ali em cima, faz toda a diferença, viu? né? Coloca um alho para fritar, vira outra apresentação. Então, eu falo que, assim, que o modo de preparo dos alimentos faz total diferença, né? Por exemplo, os bolinhos que a gente faz lá na Empório Casa Verde, as pessoas às vezes, é sem açúcar, sem glúten, às vezes sem lactose, às vezes um bolinho sem leite, será que é gostoso? Fala, gente, experimenta. Nós temos agora um adoçante, né? Nós não temos mais aquele gosto de adoçante que a gente tinha antigamente. A gente conseguiu um adoçante tão bom, sem aquele gosto residual, adoçando nossos bolinhos, podendo, né, dar um bolinho ali para um diabético que há muito tempo não consome, né? Isso que é lindo de ver na Empório Casa Verde, é poder proporcionar esses alimentos para aquela pessoa que, às vezes, por mal, ela teve que entrar na dieta, né? Porque o Tchê fala isso desde sempre, né? A alimentação saudável vai entrar na sua vida por bem ou por mal. Né? Então, você escolhe, ainda estando saudável, você escolhe aderir a esse estilo de vida saudável, mas quando a doença bate na porta, ela tem que vir de qualquer jeito. Né? Então, o tempero faz total diferença. Ô, pessoal, mas você que está em casa, agora a Nutri vai dar a dica dela aqui. Cuidado com o seu tempero, porque a pessoa vai lá e faz aquela saladinha, né, Nutri? Aí coloca um baconzinho. Aí coloca um queijinho por cima, coloca um requeijão, coloca uma batata palha. Vai agregando caloria. Meio quilo de sal. Lá na Empório a gente tem tá uma granolinha salgada, né? O alface é só para não pesar a consciência. Faz total diferença na salada, mas você precisa dosar a quantidade. Porque cada coisinha que você vai colocando, você vai agregando realmente caloria. Então, é nisso que entra a nutricionista, para fazer o cálculo correto ali, né? Para a gente ter não só a mudança na qualidade, mas também prezar pela quantidade. Porque muitas pessoas trocam, né, o ruim pelo saudável, mas erra na quantidade. Vai ganhar peso de todo jeito. Tá vendo? É os detalhes, né, pessoal, aí da minha ilustre bancada. Ficou legal, hein? Manu, fala para os nossos telespectadores aqui, dentro do consultório, você hoje atende, né, um público mais específico do que quando foi lá no início da carreira, certo? Obviamente associando até com a Empório. Fala um pouquinho mais da sua especialidade e eu acho que cabe bem o ponto de como que você chegou até essa especialidade. Hoje, no começo eu atendia de tudo, né? Com o passar do tempo, eu aprendi que eu precisava nichar, porque eu não consigo atender todo mundo, né? Então, por exemplo, não atendo criança, não atendo, assim, os fisiculturistas, já fui procurada demais para isso, né? Mas a gente precisa entender, igual o médico, né? Tem as suas especialidades. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo uma relação muito grande, né? Uma intimidade com as mulheres dentro do meu consultório, que era o meu público maior. Então, eu me especializei em nutrição funcional, né, lá atrás, em 2019, que foi que me deu um empurrãozinho, que eu aprendi mesmo sobre a nutrição.
E com o tempo eu fui fazendo cursos sobre saúde da mulher, né? Nutrição e saúde da mulher. Então hoje meu público-alvo é esse, né? Principalmente o foco com gestantes, né? Com aquelas mulheres que sonham com o seu positivo, né? Melhorar a sua fertilidade, ter o seu bebê, e cuido também dessa mulher no pós-parto, né? Mas atuo, né, com aquela mulher com endometriose, mulheres com síndrome do ovário policístico, mulheres que querem regular os ciclos menstruais, enfim, esse público que é o meu atualmente. E isso veio pelo a minha história, né? Também pelas perdas gestacionais, né, que nós tivemos, né? Então, em busca ali pela melhora da fertilidade, nasceu pela minha dor esse nicho, né? E aí, então, hoje, estou atuando dessa forma. Focada, especializada em gestantes. Engraçado que eu tinha muita resistência para atender gestante no consultório antes de ter a Malu. Porque eu falava assim, gente, como é que eu vou atender uma gestante se eu nunca vivi uma gestação? Eu não sei como que é. Coerência. Né? Essa é a coerência do conforme, né? O conforme tem que ter vivido aquilo ali, né, para aplicar. E aí, depois que eu vivi essa fase, eu tive muito mais segurança, porque hoje eu levo em consideração as emoções dessa gestante. Né? Antes eu pensava assim, ela vinha com uma demanda, eu falava, isso é besteira. E aí, depois que eu vivi, né, eu vi o tanto que as emoções que gerenciam ali, né, toda essa parte da gestação, e aí nasceu o meu grande amor no consultório, que é cuidar dessa fase. Mas hoje você atende, então, só mulheres? Atendo homens também, porque acaba vindo o marido dessa mulher, o filho dessa mulher, aí eu atendo também, né? Na verdade, assim, quem precisa também ter esse controle emocional dentro do consultório, eu atendo. Eu só não atendo, assim, bebês, atendo acima de 8 anos de idade, porque, assim, eu atendo essa mulher, ela quer o atendimento para o filho ou para a filha. E aí eu acabei pegando também essas pré-adolescência ali para atender também. E tem tido um resultado maravilhoso. Que bacana. Ô, Laura, você vai no nutricionista? Precisa também ou... Ai, Carlos, acredita que eu nunca fui? Está convidada. A nossa convidada aqui. Isso que já é mãe, já foi mãe. Todo mundo precisa ter Mas sua pratica nutri. esporte regularmente. Qual que é o seu esporte? Eu corro e luto Muay Thai. Cuidado aí. Brinca? Ó. Manu, quero te fazer uma pergunta. Nós falamos aqui hoje algumas vezes sobre conforme, influente. As pessoas que estão nos assistindo talvez não entendem bem o que é essa questão de perfil, né? Então, tudo que você trouxe aqui, que a gente foi falando, é de comportamento, das nossas reações conforme os nossos perfis. As emoções, você acha que elas realmente impactam nas decisões que nós tomamos? Por que a pergunta? Eu lido com muitas desculpas, às vezes, de não poder fazer certas ações. Eu falo no meu trabalho. É difícil, eu não consigo, colaborador isso, aquilo, eu sempre fiz assim. E como que você lida? Você recebe muitas desculpas dos seus pacientes? Você acha que a autorresponsabilidade, ela realmente impacta os resultados que a gente está buscando? Com certeza, com certeza. Entra até no título, né? Nutri das emoções. Exatamente. Por isso que eu fui em busca também do curso, né? Que eu fiz a formação em coach, fiz vários cursos da Febracis, que é onde o Anderson também fez, porque eu vi essa necessidade, né? De gerenciar essas emoções para tomada de decisão. Porque, Laura, nós contamos muitas historinhas, né, para nós mesmos, para justificar os nossos erros, as nossas escolhas, né, muitas vezes erradas. Então, essas historinhas que nós vamos contando, que são as narrativas, né, a nossa comunicação, que tem impacto, né, diretamente com o nosso sentimento, nosso pensamento, nosso sentimento, e aí acaba gerando as nossas crenças, né? Então, é aquilo que eu falei no começo do programa. O que você ouvia lá atrás traz um impacto muito grande para nossas decisões de hoje. Então, essas historinhas podem ter sido criadas lá atrás pelas narrativas que as pessoas colocaram em cima de você. Pelo que o seu pai falou para você, a sua mãe, o seu cuidador, a sua babá, os seus avós falaram sobre alimentação, por exemplo, para você, né? Ou rotularam você durante a vida, os post-it, né, que a gente fala que vão colocando em nós durante a nossa caminhada. Então, por exemplo, vamos supor, na sua infância você escutava, Laura, você é muito magra. Olivia Palito, colocava esses rótulos, né, no bullying, né, que era antigamente, e fala, você tem que comer mais para ficar forte, para isso, para aquilo. Aí essas historinhas você vai assimilando. Lá na vida adulta, você está comendo muito, porque a vida inteira você escutou que você era muito magra e era feia.
Entendeu? Então, a percepção das outras pessoas, você vai pegando essa percepção e você vai criando essa comunicação. E aí a gente tem todo um processo que eu falo assim, como é que a gente muda isso? Né? A gente tem que fazer o processo inverso. Né? Então, a gente tem que ir voltando para mudar essas narrativas, mudar a nossa comunicação, consequentemente a gente muda o nosso, já vai melhorando o nosso sentimento, porque a gente não tem controle com o nosso sentimento, a gente tem controle com a nossa comunicação. Então, a forma com que eu lido com esse alimento hoje, como é que eu falo sobre esse alimento? Se eu falo que fazer dieta é ruim, é chato, aí, se você está falando isso, vai ser isso mesmo que você vai sentir. Agora, se eu falar que eu fazer uma reeducação alimentar, aderir a um estilo de vida saudável é bom, é maravilhoso, vai me trazer resultados positivos, vai impactar na minha vida, na vida do meu filho, na minha casa, vai me proporcionar um futuro bem melhor, eu não vou chegar a 90 anos tendo que alguém me ajudar a levantar da cama, né? Então, se eu mudo as narrativas para o positivo, eu mudo o meu sentimento, eu começo a melhorar os meus sentimentos, e aí eu mudo, reprogramo as minhas crenças e eu melhoro o meu resultado. Gente, ela arrasou. Você entendeu? Entendeu em casa porque nutre das emoções? Realmente. Que orgulho. Manu, pra gente sair pro intervalo aqui, vamos fechar aqui com chave de ouro esse bloco. Qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando querem começar uma vida saudável? Eu acredito que é tentar fazer tudo de uma vez, né? Então, as pessoas, eu quero mudar. E, por exemplo, 1º de janeiro, né? Esse ano é meu ano, então eu vou ter o shape, né? Vou ser uma pessoa saudável. E aí, de repente, quer fazer tudo de uma vez. Uma mudança muito drástica. E aí, corta isso, corta aquilo, e aí sai cortando tudo. E aí, de repente, o corpo, meu Deus, o que é isso que eu tô fazendo agora, né? Cadê o açúcar que eu comia, que eu colocava no meu cafezinho? Cadê o meu final de semana? Cadê, às vezes, o álcool que eu tomava? E aí o corpo começa a sentir muito e aquela pessoa começa a entrar, né, em pânico com aquilo ali. Então, eu falo que querer fazer tudo de um dia para o outro, uma coisa que você construiu ao longo da vida, né? Essa construção você não muda de um dia para o outro. Então, tem que ter muita paciência, esperar que é um processo, é uma jornada, né? Igual no coach. Por isso que não adianta ir no nutricionista uma vez, fazer uma única consulta. Quando o paciente chega, eu falo assim, nós não vamos ficar aqui só nessa consulta, nós vamos viver um processo juntos. Por isso que eu vendo, assim, 4 meses de acompanhamento no mínimo. Legal. Então, as pessoas passam 1 ano, 2 anos comigo, 3 anos, né? A gente entra em manutenção, aí a gente espaça as consultas. Então, metas, né? A gente vai colocando um degrauzinho, vai mudando algumas coisinhas, né? Por isso que eu não julgo aquela Nutri, que às vezes aquele plano alimentar que chega lá na Empório, com 200 ml de Coca-Cola, por exemplo. Gente, mas se essa pessoa às vezes tomava 4 litros de Coca-Cola, ela mudou para 1 litro agora, ela fez uma grande mudança na vida dela. Uau. Então, é respeitar Pessoal, isso. Obrigado, Manu. Pessoal, nós vamos aqui no nosso breve intervalo, voltamos já já. Vai lá, Enzo! Don't you forget about me. Don't you forget about me. As you won't come back. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió.
Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Rapaz, é o primeiro Enzo que eu vejo que tem um gosto musical desse naipe aí, viu? Qualidade maravilhosa. 30 mais, né? O Enzo? As músicas. Ele não tem idade pra Isso é quase 50 mais aí. Manu, mas agora falando de uma parte aqui um pouco mais difícil, que traz a alegria da chegada da Malu, você teve 3 perdas gestacionais antes de engravidar da Malu. Em que momento você decidiu que essa história desafiadora, ela não seria escondida, mas sim compartilhada para gerar cura para outras mulheres? Quando eu comecei a escutar de muitas mulheres que elas também haviam tido várias perdas, né? Porque quando as mulheres começaram a saber que eu estava tendo essa sequência de perdas, elas começaram a compartilhar para mim, nossa, eu também. Nossa, eu também tive uma, eu também tive 2, eu também tive 3, eu também tive 4. Aí eu comecei a ver o quanto isso é comum, mas eu acho que não é normal, né? E aí eu senti a necessidade de falar, de dar o meu testemunho sobre isso. Na verdade, eu abri isso muito recentemente, muita gente não sabia, porque recentemente nós tivemos mais uma perda gestacional, né, de gêmeos, né, em outubro agora de 2025, agosto, setembro, a gente viveu essa fase novamente. E aí, neste momento, eu resolvi compartilhar novamente, até postei foto, eu no hospital e tal, naquele processo, e eu falei, essa, né, é a minha 4ª, né, o 5º bebê, né, porque foram gêmeos, e aí muitas mamães vieram, e aí, quando a gente compartilha, a gente dá o nosso testemunho, a gente compartilha a nossa dor, a gente também recebe muitas dicas, e de como aquela pessoa também superou as perdas delas, né? Então, eu recebi inúmeras indicações de médicos, né, pelo Brasil. Eu vivi isso, aí eu procurei fulano, e aí resolveu o meu problema e tudo mais. Então, eu acredito que quando a gente compartilha não só a nossa alegria, felicidade, porque a vida é assim, nós temos tribulações, nós temos desafios, e a forma com que a gente lida com isso faz total diferença. E quando, agora nessa perda mais recente, a gente viveu um processo totalmente diferente do que a gente viveu lá atrás. Foi muito diferente as emoções, porque agora nós, né, estamos mais, né, melhores, né, emocionalmente, espiritualizados. Então, foi muito diferente. Eu acredito que as coisas vêm mesmo para a gente também ver o quanto nós mudamos em relação às situações que nós enfrentamos no dia a dia. Uau, segura na mão de Deus e vai, irmão. Exatamente. É um assunto bastante delicado, né? Primeiro, a gente tenta tirar lições importantes de todas as situações que nos acontecem, né? E eu vejo que o Anderson, lá da primeira gestação, quando aconteceu o fato, né? Ele não tinha uma maturidade para ser pai. E Deus permitiu que nesse período, até a chegada da Malu, né? A gente pudesse se desenvolver, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, para criar a nossa filha hoje de uma forma muito diferente, não de acordo com o mundo, mas de acordo com Deus, com a palavra. Mas eu atrelo isso às oportunidades que Deus nos deu, e o desenvolvimento emocional e espiritual. E, Manu, eu sei que você também passou por essa jornada, assim como eu. E aproveita, explica quanto foi importante o desenvolvimento emocional, espiritual, e quem era a Manu antes de tudo isso e quem é a Manu hoje? Pergunta, né? Poderosa. PPS. Exatamente, PPS, né, no coach. Eu era
uma pessoa do mundo, né? Então, abrindo meu coração. Que era aquela pessoa do mundo, mundana mesmo, né? Enquanto eu vivia ali a faculdade, morei 8 anos fora de Jataí, sem inteligência emocional nenhuma, né? Quando nós nos encontramos, eu falo que Deus quis o nosso encontro, né? Tinha um propósito, mas nós vivemos muitos desafios dentro do casamento, né? Ali em 2019, 2020, e aí aconteceu tudo muito rápido, como a gente falou, então em um ano aconteceu grande transformação. Em 2020 eu já, né, tive a minha primeira gestação, aí em 2021 já tive mais 2 gestações, aí no final do 2021 a gestação da Malu e nós ganhamos ela em 2022. Então foi muita coisa ao mesmo tempo e nós segurando ali com a força do braço. E aí fomos indo, né, com Era desafios. muito amor, né? Hã? Era muito amor. Muito amor. Nós não tínhamos problemas fora do relacionamento. Nosso problema era nós dois. Exatamente. Muito amor para sustentar. A dominante lá, tia? Opa, dominante, ela é conforme, dominante conforme. Regras, e aí, sem né? inteligência emocional. Eu, um influente muito alto, sem a inteligência emocional. Meu amigo. Baixar a tampa do vaso, deixar a toalha jogada. Ah, isso era isso, rapaz. Um resumo, é um influente que a pessoa comunicativa conversa muito com uma pessoa muito sistemática, o conforme. Obrigado. É. Exatamente. Imagina que E aí você vem, mas você deve Eu gostar, achava- aí você acha o colega de trabalho aqui com o mesmo Não, perfil de sua esposa, ó. Eu acabei de falar para a Laura. O influente, para quem não sabe, como a Laura explicou, ele é super descolado, ele tem a parte de comunicação e não gosta muito de formalidade. O oposto disso é o conforme, nas regras, sistemático, super certinho. Por isso que nós tínhamos muitos atritos e eu acabei de observar, estava falando para a Laura aqui agora, um conforme Carlos, outra conforme Manu, outra conforme Laura. Alguém me socorre aí, pelo amor de Deus? Nós vamos dominar o mundo. Gente, e aí assim, entender de perfil comportamental é vida, né? Porque a gente evolui muito. Então, nesse meio tempo, com esse tanto de coisas acontecendo na nossa vida sem muita inteligência, a gente viveu vários desafios, muitas brigas e a sociedade na Empório. Porque assim, gente, não sei se dá realmente para separar as coisas. Nós chegava em casa, né? E o pensamento era Empório, o empreendimento. Então não tinha como separar. Você chega em casa, o trabalho continua. O empreendedor não chega em casa, acabou meu expediente, vou dormir. Não, bato meu ponto. Não é assim. Então, a gente vivia então a sociedade na vida, a sociedade na Empório e hoje a sociedade no consultório. Então, a minha vida realmente se transformou e o Tchê falava uma coisa muito certa. Ele falava assim, no meio das brigas, nós vamos dar certo com 6 ou com 60 anos de casamento. Nós vamos dar certo, eu vou fazer esse negócio dar certo. Porque eu, nessa conforme dominante, às vezes pensava muito em desistir e ele segurava as pontas. E ela era bastante explosiva. Hoje, com 6 anos, né, de casado, nós estamos vivendo hoje a nossa melhor fase do nosso casamento. Por quê? Em 2024, nós fizemos o método CIS, né, da Febracis. O Tchê já vinha nessa busca de inteligência emocional, espiritualidade. Nós fizemos o método CIS que transformou a nossa vida. Nós começamos a caminhada, né, da Febracis, os cursos. Ele começou a fazer curso. E eu falei, meu marido está se transformando, meu marido está evoluindo emocionalmente e eu estou aonde? Eu tenho que ir junto. Aí eu comecei a fazer os cursos também e nessa busca, porque eu podia me lamentar, eu podia ter uma narrativa diferente. E aí eu falei, não, eu vou comunicar igual ele, eu vou em busca igual ele. Eu comecei a fazer as mesmas coisas que ele, buscar. E aí começou essa busca incessante pela evolução emocional, entendimento de perfil, aí eu fiz, né, o curso de perfil comportamental. Isso já foi definidor, porque eu entendi o jeito dele, ele entendeu o meu jeito e nós começamos a alinhar, que nós não vamos mudar muito o nosso jeito, mas nós vamos começar... os opostos se atraem. E aí, esse ano, né, depois do Manaim, né, na Igreja Católica, eu realmente tive o meu reencontro com Deus, que eu falo assim, não é a minha conversão, mas foi o meu reencontro com Deus, porque eu venho de berço católico, sempre fui, mas frequentei, né, outras religiões, não é nada sobre religião, mas é sobre reencontro, né, com Deus. E quando eu tive esse reencontro, aí a minha vida se transformou mais ainda. Porque aí nós cuidava do corpo, nós começamos a cuidar da mente, e aí faltava o lado espiritual. Por isso que eu falo corpo, mente e espírito alinhado. Gente, isso muda, né? Transforma a nossa vida e a gente realmente começa a encontrar o nosso propósito.
Então, foi com esse encontro, aí firmamos na Igreja Católica, na nossa religião, que eu acho que acredito muito que esse posicionamento nos transforma, nós nos posicionamos, e aí sim nós estamos colhendo muitos frutos. E mudanças acontecem rápido, né, que a gente fala. Então, quando a gente se posiciona, a gente realmente faz esse reencontro, a gente espiritualiza, as coisas começam a se mover. E Deus faz realmente milagres na nossa vida. Que história bonita, hein, irmão? Obrigado. Aí veio o casamento, na igreja. E aí essa é outra história, porque nós casamos em 2020 no civil e nosso casamento religioso estava todo organizado. E aí nós tivemos que adiar nosso sonho por conta da pandemia. Como é que a gente ia casar de máscara, aquele negócio? Eu também tive Covid quando eu estava grávida e tudo mais. Fomos adiando. Aí primeiro vinha o negócio, né? Primeiro vinha empório, aí filho, isso, aquilo. E o nosso desejo de ter outro filho, e quando no Manaim eu tomei essa decisão, eu falei, não, nós vamos casar na igreja. E aí cheguei em casa e compartilhei isso com ele, ele, como assim nós vamos casar? E aí como e tal? Eu falei, não, nós vamos fazer um casamento muito simples, muito reservado, porque o foco é nós casar na igreja. Não, foi reservado mesmo, nem me convidou, ué. Foi reservadíssimo. Gente, 50 pessoas, era basicamente só nossa família. É verdade, né? é verdade. 50 pessoas. Mas a gente não tinha ainda iniciado os nossos trabalhos e tudo mais. Vocês não estavam muito, né, relacionados. Mas, Manu, o Anderson, ele iniciou a jornada da Febracis primeiro, e a decisão de reaproximar de Deus, ela veio primeiro sua através do Manaim. Como que foi levar ele junto nessa decisão? O Tchê sempre foi muito espiritualizado. Então, ele fala que foi eu, mas eu falo que foi ele. O nosso grande ponto de virada de chave espiritual foi um dia que ele me propôs a gente fazer 31 dias de provérbios ajoelhado na cama antes de dormir, no pé da cama. Isso antes do Manaim. Essa foi a grande virada, antes do Manaim. Eu não sei que fase que foi isso. Ele falou assim, vamos fazer? Não entendia nada o que estava escrito. Eu falava, meu Deus, o que é isso aqui na Bíblia? Que eu falava assim, por que eu não entendo? A gente discutiu. A gente discutia. Teve um dia que a gente discutiu. Vocês conseguiam brigar rezando? A gente brigava, mas a gente rezava. Aquele negócio do perfil, um falava muito baixo, o outro tá falando muito alto, um tá falando muito rápido, o outro tá falando muito devagar. E ali... Gente, tem isso, mas tem o quê? A briga espiritual, a batalha espiritual, porque... Você está se posicionando, você está começando a ler a Bíblia, que eu não tinha hábito de ler, e aí você está ajoelhada com seu marido dentro de casa, lendo de um dia para outro, cadê? Você acha que o capeta está lá tentando. Anota isso. O inimigo está ali, não, eu vou mexer na família. Como é que essa família está estruturando? Qual que eles vão viver o propósito dele? Peraí que eu vou dar uma mexida. Aí a gente tinha briguinhas. Hoje a gente entende isso, naquele momento não. Firmamos, né? Ali fizemos e tudo, e começou essa evolução. E aí no Manaim, eu tive uma experiência incrível, indico para os católicos fazerem, então foi maravilhoso. Voltei para casa saltitante. O Tchê também não estava posicionado ainda na igreja católica, ainda estava em busca, e ele se propôs a fazer. Aí quando ele fez em junho, né, lá em Rio Verde, ele voltou transformado, posicionado, falou, não, é aqui que a gente vai seguir. E tem uma decisão bem importante, né? Se posiciona, as coisas começam a alinhar e a gente começa a ler provérbios, entendendo provérbios. Aí começamos mais nessa busca, ler Bíblia, buscar ir na igreja e tudo mais, se posicionar, e aí eu começo a entender. E aí começamos a entender os sinais de Deus. Porque quando a gente começa a blindar, né, a melhorar a nossa mente para conseguir receber a visão, a gente começa a ter direcionamentos de Deus. E quando eu tive a minha experiência no Manaim, a Manu voltou com a decisão de casar. Logo na sequência eu fiz, e nosso casamento já estava marcado, porque ela voltou com a decisão e já foi organizar, né? Uhum. E quando eu voltei, eu tinha entendido. Então é isso. Então a gente vai entrar de verdade, de cabeça na Igreja Católica, vamos seguir tudo? Vamos. Então foi aí que entrou a decisão da castidade. Então desde quando eu voltei do Manaim até a gente casar na igreja com a bênção do padre, a gente não comungou, que era a questão da hóstia, e a gente teve a castidade, viveu a castidade nesse período. E foi algo assim... Desafiador. Por a gente estar morando mais espiritual. E rezávamos o terço todo dia. E aí o nosso casamento foi maravilhoso, porque se nós tivéssemos casado lá em 2020, ia ser só mais um casamento.
E o nosso propósito agora era casar, era a igreja, e depois a gente fez um almoço, né? Não teve festa, não teve valsa, não teve nada, assim. Então, o casamento foi lindo, Carlos. Foi, assim, a presença do Espírito Santo a todo momento, Deus ali conosco. As pessoas falaram, eu até arrepio, porque as pessoas falaram muito depois disso. Falou, nunca vi um casamento do jeito que foi o de vocês. 50 pessoas, basicamente eram os padrinhos na frente, um pouquinho ali para trás, os amigos mais íntimos, e fez total sentido. Agora eu seria convidado, né? Assim, acho que eu sou íntimo agora, né? Irmão, o senhor estaria ali, me zoando da cabeça, eu tenho certeza. Manu, mas eu queria agradecer a sua presença, foi um bate-papo muito bacana. Que pena que é rápido, não dá pra gente explorar tudo o que nós gostaríamos. Mas aqui eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Poderia ser algo aí para quem empreende junto, ou então para os casais que têm esse desafio, que estão pensando em desistir do negócio um do outro. Fica à vontade. Eu acredito que as pessoas precisam buscar esse alinhamento, corpo, mente e espírito, que para mim foi o que transformou a minha vida. Então a nutrição é muito mais do que um alimento, do que uma dieta, do que um corpo, né? Nós precisamos ter esse alinhamento. Então eu trabalho isso todos os dias, né, dentro do consultório. Então você que está em busca dessa evolução, mas de buscar resultados, de encontrar o propósito de vida, precisa pensar nesses 3 pilares, né? E em relação à sociedade de casais, né, no empreendimento, definam os papéis, né? O que cada um vai fazer, porque isso foi definidor para nós dentro da Empório Casa Verde. Cada um cumpre o seu, porque se ficar chocando, né, não dá certo. Então, definam os papéis, saiba que não dá para chegar em casa muitas vezes e abandonar o negócio, esse negócio de chegar em casa e deixar para trás o empreendimento não funciona, mas com inteligência emocional, com a busca espiritual, com Deus no centro, consagrando o seu negócio, consagrando a sua vida, consagrando o seu dia a dia, o seu passo a passo, a sua fala, o seu ouvido, abrindo a mente, é sucesso. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Amém. Senhor Anderson, não chore, por favor, ou chore, fique à vontade. Deixa eu pegar um lencinho. Eu vou me recompor. Manu, enquanto conversávamos, enquanto te entrevistávamos, fui rascunhando algumas palavras aqui. Irei trazê-las agora. Vou fazer esse esforço, não me emocionar mais. Meus amigos, uma mulher que ensinava a nutrir o corpo, hoje ensina a nutrir as emoções. Decidiu transformar a coerência de cuidar em si como estilo de vida. Olha, consultório, namoro, noivado, empresa, filha e mais próximos filhos, casório e algumas mudanças. Te acompanhar é com certeza um grande presente de Deus. Transformou dor em propósito. Utilizou os desafios como degraus para poder subir na vida. Biblicamente falando, saiu do temperamento de Pedro para viver como Maria, a minha Maria. Manu, obrigado por ter topado dividir tudo isso comigo. A empresa, o consultório, a criação dos filhos, dos próximos. Dividir a vida e, claro, o nosso chimarrão. Você em casa, acredite no poder da oração de um casal. Isso move o mundo espiritual. E vocês podem ter certeza, a gente colhe aqui. Manu, muito obrigado por ter topado tudo isso. E é um orgulho gigantesco poder te ver desenvolvendo, crescendo e estando junto comigo. Te amo. Que lindo! Próximo. Laura, com a senhora agora, primeiro fechamento aqui do nosso Em Construção. Manu, eu te agradeço muito, como mulher, como mãe, como alguém também que admira seu trabalho. Como eu falei, eu já conhecia um pouco da sua história, ela realmente é inspiradora. E você trouxe hoje aqui pra gente um assunto que nem para todo mundo não é tão fácil viver de forma saudável. Você trouxe de uma forma prática e objetiva. Você trouxe pra gente que saúde não é só comida, não é apenas o que eu vejo no espelho. Saúde é como eu me sinto, como eu me vejo, como eu reajo, qual comportamento eu tenho mediante os desafios e, claro, como que eu deixo Deus trabalhar na minha vida.
Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho, pela história de vocês. Obrigada. Manu, muito obrigado. Que esse 2026 ele seja transformador para todos nós. E hoje a Manu, ela não contou somente uma história, ela abriu o coração. Mostrou que cuidar de si não é luxo, é uma grande necessidade. Que corpo, mente e espírito não são 3 partes soltas, mas uma obra só em construção. Você mostrou para todos nós que é possível ser esposa, mãe, empreendedora, mulher de fé, mesmo depois de perdas, choros, noites em claro. E ainda assim, escolher amar e cuidar das pessoas. Que esse episódio lembre você de que a vida inteira é assim. A gente perde, a gente ganha, a gente chora e a gente recomeça. Pessoas entram, pessoas seguem outros caminhos, mas o que fica é o amor, a verdade e o impacto que a gente deixa no coração das outras pessoas. Obrigado, Tchê, por cada programa, por cada risada. Foi um prazer, um grande prazer poder compartilhar esses momentos com vocês. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Vai lá, Enzo! At the time of my life, I've never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. In the time of my life, I searched through every open door.